E aí pessoal, meu nome é Cadu Monteiro e sejam bem-vindos a mais uma aula de navegação aérea para piloto privado. E no vídeo de hoje falarei sobre os cálculos envolvendo as latitudes e as longitudes. Bom, para finalizar esse assunto sobre latitudes e longitudes, nada melhor do que explicar o que foi aprendido no vídeo anterior. Lembrando que, para quem ainda não viu, deixarei o link na descrição desse vídeo. Para começar, são cálculos simples, mas como não costumamos utilizar com frequência, vamos então relembrar algumas informações que depois mostrarei os cálculos. Sabemos que 1 grau é igual a 60 minutos. Então, quando os minutos atingirem 60, se tornarão 1 grau. E o outro exemplo é 1 minuto igual a 60 segundos. Isso quer dizer que quando os segundos atingirem o valor 60, automaticamente se tornarão 1 minuto. Tendo isso relembrado, podemos iniciar com os primeiros cálculos, que são as somas, subtrações e as divisões. Para qualquer um desses cálculos, devemos ter em mente que os graus, minutos e os segundos são trabalhados de forma separada, sendo que os graus trabalharão com graus, minutos com minutos e os segundos com segundos. Para entender melhor o que eu acabei de explicar, vou mostrar alguns exemplos. Aqui na soma, temos 32 graus, 28 minutos, 10 segundos, e 26 graus, 18 minutos e 20 segundos. Então, quando formos realizar um cálculo como esse, o correto é começar de trás para frente, ok? Nesse exemplo, começaremos somando os segundos. 10 mais 20, 30. Agora os minutos. 28 mais 18, 46. E agora os graus. 32 mais 26 é igual a 58. Acho que com esse exemplo já deu para entender alguma coisa, mas ainda preciso mostrar mais um exemplo, na verdade uma outra situação. Temos aqui 25 graus, 40 minutos e 22 graus, 30 minutos. Bom, começaremos igual ao exemplo anterior, somando os valores dos minutos, 40 mais 30, que é igual a 70, e os graus, 25 mais 22, que é igual a 47. E agora podemos observar que estamos diante daquela situação que mostrei na aula anterior, que é a conversão dos valores. Aqui faremos o seguinte: tiramos 60 de 70, que sobra 10, e os 60 convertemos para 1 grau, e agora temos 48 graus, 10 minutos. Na subtração, também encontramos outra situação, mas primeiro resolveremos uma subtração simples. Aqui nesse exemplo, temos 30 graus, 15 minutos e 10 segundos, menos 15 graus, 5 minutos e 3 segundos. Aqui simplesmente subtraímos os valores, sendo 10 menos 3, que é 7, 15 menos 5, que é 10, e 30 menos 15, que fica 15. Até agora tudo bem, mas a situação que quero mostrar aqui é a seguinte. Aqui você já pode notar que alguns dos valores de onde temos que subtrair são menores do que os de baixo. Nesse caso, precisaremos fazer algumas conversões. Acompanhem comigo. Primeiro vamos fazer com que os minutos, que nesse caso é 10, fiquem maior que o 54. Aqui vamos fazer uma conversão contrária que tinha ensinado. Então, em vez de transformar 60 minutos em 1 grau, vamos retirar 1 grau e transformar em 60 minutos. E somando com os minutos já existentes. 25 graus, 70 minutos, 5 segundos. Ok, mas um valor ainda precisa dessa conversão, que são os segundos. Agora vamos retirar 1 minuto e transformar em 60 segundos. E somar com os segundos já existentes. Ficando agora 25 graus, 69 minutos e 65 segundos. Pronto! Agora podemos realizar o nosso cálculo de subtração sem problema. 65 menos 26, 39. 69 menos 54, 15. E 25 menos 10, 15. Pronto! Agora partiremos para a divisão. Veremos a divisão por 2, que é a mais utilizada por nós. Antes de começar com o cálculo, é muito importante transformar todos os valores de graus, minutos e segundos em números pares. No primeiro exemplo, 32 graus, 28 minutos, 10 segundos. Fazendo então uma simples divisão, teremos 16 graus, 14 minutos e 5 segundos. Sim, mas e se os valores forem ímpar? Nesse caso, devemos fazer aquela conversão. Por exemplo, temos 33 graus, 33 minutos. Aqui faremos a mesma transformação que acabei de explicar, que é retirar 1 grau e transformar em 60 minutos, ficando agora 32 graus,
e 93 minutos. Mas agora os minutos ainda ficaram com um valor ímpar. Então retiramos 1 minuto e transformamos em 60 segundos, ficando assim: 32 graus, 92 minutos e 60 segundos. E agora que todos os valores são números pares, podemos então fazer a divisão: 16 graus, 46 minutos e 30 segundos. Conhecendo essas 3 regrinhas, agora mostrarei para vocês como calcular: diferença de latitude, diferença de longitude, latitude média, longitude média, colatitude e antimeridiano. Diferença de latitude. Ok, o que é diferença de latitude? Bom, é a distância entre 2 paralelos e medida através de um meridiano. Para se calcular a diferença de latitude, existem 2 regrinhas. Quando os hemisférios forem diferentes, nós somamos as latitudes. E quando os hemisférios forem iguais, nós subtraímos a maior latitude pela menor. Agora veremos um exemplo de cada uma. Primeiro calcularemos a diferença de latitude em hemisférios iguais. Temos aqui 60 graus, 32 minutos, norte, e 18 graus, 43 minutos, norte. Aqui observamos que ambos são do hemisfério norte, portanto, vamos fazer a subtração do maior pelo menor. Mas o 32 é menor que 43, então retiramos 1 grau e transformaremos em 60 minutos e somamos com os 32. Pronto, agora podemos subtrair. 92 menos 43, 49, e 59 menos 18, 41. Agora calcularemos a diferença de latitude em hemisférios diferentes. 35 graus, 28 minutos, norte, e 41 graus, 10 minutos, sul. Nesse exemplo, vemos que um está no hemisfério norte e o outro está no hemisfério sul. Então, seguindo a regra, para hemisférios diferentes, nós somamos 28 mais 10, 38, e 35 mais 41, 76. Diferença de longitude. A diferença de longitude é a distância entre 2 meridianos e medida através de um paralelo. Aqui, pessoal, inicialmente, segue com as mesmas regras da diferença de latitude. Então, vamos direto para os exemplos. 45 graus, 30 minutos, whisky, ou oeste. E 50 graus, 40 minutos, whisky. Primeiro, verificamos se são de hemisférios iguais ou diferentes. Ok, nesse caso são hemisférios iguais. Então, vamos realizar a subtração do maior pelo menor. 40 menos 30, 10. 50 menos 45, 5. No exemplo 2 temos 50 graus, 35 minutos, whisky, ou oeste, e 60 graus, 10 minutos, 30 segundos, eco, ou leste. Aqui nesse exemplo, podemos perceber que são de hemisférios diferentes, então somaremos os valores. Como não temos os segundos, colocaremos o valor 0 para dar uma melhor visualização do cálculo. Vamos lá. 30 mais 0, 30. 10 mais 35, 45. E 60 mais 50, 110. Até agora foi bem parecido com os cálculos de latitude, porém existe uma exceção para a diferença de longitude com hemisférios diferentes, que é a seguinte: 160 graus, 32 minutos, whisky, e 120 graus, 10 minutos, eco. 32 mais 10, 42, e 160 mais 120, 280. Quando a soma dos valores ultrapassar 180 graus, teremos que subtrair de 360 graus para acharmos a menor distância possível entre as duas longitudes. Aqui realmente foi encontrada uma distância, porém, se vocês perceberem, essa foi a maior distância entre as longitudes e nós queremos a menor distância, por isso subtrair de 360. Vamos então subtrair. Como aqui temos graus e minutos, teremos que transformar os 360 para graus e minutos também. Fazemos aquela conversão, ficando assim, 359 graus, 60 minutos. Agora podemos fazer o cálculo de subtração. 60 menos 42, 18, e 359 menos 280, 79. Pronto, acabamos de achar a menor distância. Uma coisa, pessoal, nos cálculos de diferença de latitudes e longitudes, não é preciso colocar o hemisfério no resultado, pois se trata somente da diferença dos dois valores, ok? Agora falaremos sobre a latitude média. A latitude média é um ponto em que se encontra a metade da distância entre os dois paralelos.
ou seja, a distância total entre elas, dividido por 2. Para os cálculos de latitude e longitude média, seguimos também algumas regras. Dessa vez, quando os hemisférios forem iguais, deveremos somar ambas e depois dividir o resultado por 2. E se os hemisférios forem diferentes, deveremos subtrair o maior pelo menor, e o resultado também dividir por 2. Vocês devem prestar muita atenção nessas regras, pessoal, porque muita gente erra a questão por causa desses detalhes. Ok, no primeiro exemplo temos 25 graus, 40 minutos norte, 21 graus, 2 minutos norte. Aqui observamos que ambos são do mesmo hemisfério, então vamos somar e depois dividir por 2 para saber qual é a distância média entre eles. 40 mais 2, 42, 25 mais 21, 46. Agora vamos dividir por 2. 42 dividido por 2, 21, e 46 por 2, 23. Agora precisaremos colocar o hemisfério correspondente por se tratar de uma média, ou seja, um ponto entre as duas latitudes. Como nesse caso os dois são do hemisfério norte, então o resultado também ficará norte. Já em hemisférios diferentes, o resultado ficará com o hemisfério correspondente ao de maior valor. Para entender melhor, mostrarei um exemplo agora calculando a latitude média com hemisférios diferentes. 32 graus 28 minutos, 10 segundos norte, 26 graus 18 minutos, 6 segundos sul. Para esse cálculo, como expliquei antes, devemos subtrair o maior valor pelo menor, por serem de hemisférios diferentes, e depois dividir por 2. 10 menos 6, 4, 28 menos 18, 10, 32 menos 26, 6. E agora dividir por 2. 4 por 2, 2, 10 por 2, 5 e 6 por 2, 3. Aqui colocamos norte, porque no resultado devemos colocar o hemisfério referente ao maior valor da questão, que nesse caso foi 32 graus, 28 minutos e 10 segundos. Partiremos agora para a longitude média. Assim como na latitude média, aqui também é a metade da distância, mas agora entre dois meridianos e através de um paralelo qualquer. Segue a mesma ideia dos cálculos de latitude média. Para hemisférios iguais, nós somamos e depois dividimos por 2. E para hemisférios diferentes, nós subtraímos o maior pelo menor e depois dividimos por 2. O resultado fica com o hemisfério correspondente ao maior valor da questão. Agora vamos para os exemplos. 39 graus 10 minutos e 25 segundos uísque e 19 graus 10 minutos e 20 segundos eco. Hemisférios diferentes, subtraímos e dividimos por 2. 25 menos 21, 4. 10 menos 10, 0. 39 menos 19, 20. E agora vamos dividir por 2. 4 por 2, 2. Aqui só repetimos o 0. E 20 por 2, 10. E como o maior valor da questão é 39 graus 10 minutos e 25 segundos, colocaremos o resultado do hemisfério correspondente a ele. Nesse exemplo, temos os dois do mesmo hemisfério. Então, somaremos e dividiremos por 2. 20 mais 50, 70. 90 mais 30, 120. E agora é só dividir por 2. 70 por 2, 35. 120 por 2, 60. E como os dois são do mesmo hemisfério, é só repetir o hemisfério no resultado. Pronto. E agora os nossos dois últimos assuntos dessa aula, que são a colatitude e o antimeridiano. Começando pela colatitude. É a distância entre uma determinada latitude até o polo mais próximo, através de um meridiano, no sentido do equador para o polo, tanto para o norte quanto para o sul. Para se calcular a colatitude, simplesmente subtraímos a latitude dada na questão, de 90 graus, e o resultado é a colatitude, ou seja, é a quantidade de graus que falta para chegar em 90. Um exemplo: 50 graus, 25 minutos norte. Vamos subtrair esse valor de 90, que é o valor máximo da latitude. 60 menos 25, 35. E 89 menos 50, 39. E agora identificaremos se a colatitude é no norte ou no sul, e pronto. No cálculo do antimeridiano, segue a mesma ideia da colatitude. Calcularemos a distância que falta para chegar da longitude em questão até o antimeridiano, mas o valor de onde vamos subtrair será 180, que é o valor máximo das longitudes. Vamos para o exemplo. 45 graus, 30 minutos uísque. Agora subtraímos de 180. 60 menos 30, 30. E 179 menos 45, 134.
ficando 134 graus, 30 minutos eco. E o último detalhe, pessoal. Como é um antimeridiano e subtraímos de 180, ou seja, o hemisfério no resultado será o oposto da questão, sendo assim leste e não oeste. E essa foi mais uma aula de navegação aérea para piloto privado. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar o seu joinha e de se inscrever no meu canal, porque assim você vai ficar informado das próximas aulas que irei postar. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.